Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução ao sistema articular. E para não ficar um vídeo muito grande, nós vamos dividir a aula em duas partes. Na primeira parte, falaremos sobre as articulações fibrosas e cartilaginosas. E na segunda parte da aula, falaremos sobre as articulações sinoviais. E a gente vai começar falando que as articulações, elas são uniões ou junções entre dois ou mais ossos ou partes rígidas do esqueleto e que, dependendo do elemento que une os ossos ou partes rígidas do esqueleto, elas podem ser classificadas em articulações fibrosas, articulações cartilaginosas e em articulações sinoviais. Então, a gente vai começar falando sobre as articulações fibrosas. E nelas, como o nome já diz, os ossos estão unidos por tecido fibroso. As articulações fibrosas também são conhecidas como sinartroses. Nelas, a superfície dos ossos estão quase em contato direto e não há movimento apreciável. As articulações fibrosas, elas podem ser de três tipos: sutura, sindesmose ou gonfose. As suturas, elas são encontradas apenas no crânio e nessas suturas existe uma fina camada de tecido fibroso. Então, eu vou ter dois ossos unidos por uma camada fina de tecido fibroso. Essa camada é tão fina que a gente só enxerga aqui, ó, uma linha, parece que não tem nada entre esses dois ossos, mas existe material fibroso unindo esses dois ossos. Deixar claro que a sutura não são os dois ossos e não é o material fibroso, é o conjunto, os dois ossos unidos por uma fina camada de material fibroso. E, para algumas suturas, os anatomistas resolveram dar nomes especiais. A sutura entre os ossos parietais recebeu o nome de sutura sagital. Então, a gente observa aqui, nessa imagem, essa linha em azul, que é uma fina camada de material fibroso, unindo os dois ossos parietais. Ao conjunto, ou seja, os dois ossos mais o material fibroso, nós vamos dar o nome de sutura sagital. Para a sutura entre os dois ossos parietais e o osso frontal, os anatomistas resolveram dar o nome de sutura coronal. Então, novamente, nós temos aqui uma linha vermelha que representa o material fibroso em pequena quantidade, unindo os dois ossos parietais com o osso frontal. Ao conjunto, ou seja, os dois ossos parietais mais o osso frontal mais a fina camada de material fibroso, nós vamos dar o nome de sutura coronal. Agora, com o crânio numa vista posterior, eu consigo observar os dois ossos parietais aqui em verde e o osso occipital em roxo. Unindo os dois ossos parietais mais o osso occipital, nós temos uma linha aqui, ó, que eu pintei de verde, que é o material fibroso em pequena quantidade. A este conjunto resolveu-se dar o nome de sutura lambidoide. Então, o que é a sutura lambidoide? É a união entre os dois ossos parietais, mais o osso occipital, mais o material fibroso em pequena quantidade. Quando a gente observa o crânio numa vista superior, a gente vê que, em algum momento, a sutura sagital se encontra com a sutura coronal. A este ponto de encontro, nós chamamos de bregma. Quando a gente observa a sutura sagital, a gente vai ver que, em algum momento, ela se encontra com a sutura lambidoide. Eu marquei aqui essa região dentro desse círculo amarelo. A este ponto de encontro, nós chamamos de lambda. Tanto bregma quanto lambda são pontos antropométricos. A sutura entre os dois ossos nasais também recebe um nome especial,
de sutura internasal. Novamente lembrando, o que é sutura internasal? Não são os dois ossos nasais, não é o material fibroso em pequena quantidade, é o conjunto, os dois ossos nasais unidos por material fibroso em pequena quantidade. Outra sutura que recebe um nome especial é a sutura entre o osso parietal e o osso temporal de cada lado. Eu pintei aqui, ó, em rosa o material fibroso em pequena quantidade. Ao conjunto, ou seja, a união do osso parietal e do osso temporal, junto com material fibroso em pequena quantidade, de cada lado, é chamado de sutura escamosa. O segundo tipo de articulação fibrosa é a sindesmose. O que eu tenho na sindesmose? Dois ossos unidos por tecido fibroso também. Qual é a diferença, professor Aquino, entre a sindesmose e a sutura? Na sindesmose, eu vou ter tecido fibroso em grande quantidade. É tão grande a quantidade, olha, que eu consigo visualizar o material fibroso. Aí eu digo assim, ó, os dois ossos estão unidos por uma membrana interóssea, uma membrana que está unindo os dois ossos. Essa membrana interóssea, portanto, é um sinônimo para material fibroso em grande quantidade. E ao conjunto, professor Aquino, os dois ossos mais o material fibroso em grande quantidade, eu vou chamar de sindesmose. Os locais mais clássicos de sindesmose no corpo da gente são as sindesmoses entre a tíbia e a fíbula, que eu posso chamar de sindesmose tíbio-fibular, e a sindesmose entre o rádio e a ulna, que eu posso chamar de sindesmose rádio-ulnar. E, finalmente, o terceiro tipo de articulação fibrosa, as gonfoses, onde a gente não tem articulação entre dois ossos, mas sim o encaixe do dente na mandíbula ou na maxila. Portanto, é a inserção de um processo cônico, no caso o dente, em uma cavidade. Lembrar que, no início da aula, nós conceituamos articulações como a união entre dois ou mais ossos ou partes rígidas do esqueleto. Então, não necessariamente uma articulação precisa ser entre dois ossos. Deixar claro que entre o dente e o osso existe material fibroso, por isso ela é uma articulação fibrosa. E também lembrar que nós temos 32 dentes em nossa boca, portanto, 16 dentes na mandíbula, 8 dentes em cada maxila. O segundo tipo de articulação são as articulações cartilaginosas ou cartilagíneas. E nelas, como o nome já diz, nós vamos ter tecido cartilaginoso interposto. As articulações cartilaginosas também são conhecidas como anfiartroses e elas podem ser de dois tipos, cartilagem hialina ou fibrocartilagem. Quando nós tivermos cartilagem hialina interposta, que é o tipo mais comum de cartilagem do corpo da gente, nós vamos chamar essa articulação de sincondrose ou articulação cartilagínea primária. As sincondroses, elas podem ser permanentes, ou seja, a gente nasce com ela e vai até o final da vida com essa sincondrose, como a sincondrose, a articulação cartilagínea primária entre a primeira costela e o osso externo. E pode ser também temporária, com a cartilagem sendo substituída por osso quando cessa o crescimento. Onde o exemplo clássico são as lâminas epifisiais, que desaparecem ao final do crescimento. Mas sempre deixando claro,
a sincondrose não é a cartilagem, é o conjunto, as duas partes ósseas unidas pela cartilagem hialina. Outro exemplo clássico de sincondrose temporária é o osso do quadril. Nós já falamos sobre ele na aula de introdução ao sistema esquelético. Quando a gente nasce, são 3 ossos: o íleo, o pubis e o isquio, unidos por cartilagem hialina. Ao final do crescimento, essa cartilagem hialina desaparece, existindo então uma fusão entre esses 3 ossos. Onde eu tinha 3 ossos, agora eu tenho apenas um osso, que eu vou chamar de osso do quadril. Exemplo, portanto, de sincondrose temporária. E, finalmente, quando eu tenho uma articulação cartilaginosa, onde nós encontramos uma fibrocartilagem interposta, nós vamos chamar de sínfise ou de articulação cartilaginosa ou cartilagínea secundária. Os exemplos clássicos são a sínfise púbica e a sínfise intervertebral, entre os ossos da coluna vertebral. Aí, novamente, o que é a sínfise, professor Aquino? Não é a fibrocartilagem, é o conjunto, os 2 ossos mais o tablete de fibrocartilagem. A este conjunto, nós damos o nome de sínfise. E assim, terminamos a primeira parte da aula sobre introdução ao sistema articular. Nos encontramos na segunda parte, onde falaremos sobre as articulações sinoviais. Até lá!